você precisa dar uma resposta para isso. A tua vida não pode ser mais a mesma. Você não pode sair daqui com os mesmos costumes, com a mesma maneira de pensar e falar, com as mesmas críticas ou ração. Você precisa de uma postura, porque o poder dele está disponível. A Bíblia fala que nós temos que buscar enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que não se achará mais. A Bíblia fala que quando nós formos tirados dessa terra, o Espírito Santo vai ser tirado também. Quantos estão entendendo? Digam comigo, o Espírito Santo é a pessoa mais importante da minha vida. Irmãos, o Espírito Santo, ele é tudo. É Ele que fez isso aqui hoje. Nós chegamos na igreja e nós não dobramos mais nossos joelhos. Nós temos que chegar, nós temos que dobrar nossos joelhos. Nós temos que se humilhar diante do Senhor. Nós não podemos somente ser fruto de uma noite de experiência com Deus como essa e ficar lembrando, nossa, aquele dia foi tão bom. Não, mas nós podemos viver isso todos os dias. Isso não está limitado a um homem, a mim, mas Deus quer derramar sobre toda a carne. Hoje Deus falou comigo que era para me transferir tudo que eu estava recebendo para vocês. E agora, indo embora daqui, eu preciso buscar e mais, porque é uma grande responsabilidade não só receber o Espírito, mas transferir. Eu não posso mais ser a mesma pessoa. Não é o fato de uma pessoa orar para você e você sai agora porque ele se consagra, ele ora por mim, agora eu vou mudar, a minha vida vai mudar. Não, porque você dá uma resposta. Porque você dá uma resposta. Você nota que eu entrei aqui nesse lugar, eu sou bem carismático, mas eu não cumprimentei ninguém, porque o Espírito Santo estava falando comigo. Ele é a pessoa mais importante. Quando ele está falando, ele é a pessoa que tem que ser ouvida. Ele é o que tem em primeiro lugar a primazia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Lá em Atos 1:8, eu vou deixar algumas coisas rapidinho. Deus tem mandado eu falar somente isso. Para que o dia que Deus tome esse lugar e nós tenhamos que ligar para as pessoas e falar, olha, eu vou ter que ficar aqui, dá um jeito de vir para cá, porque a glória de Deus está aqui. Eu creio nisso. Se nós oramos por um avivamento, preste bem atenção no que eu vou falar. Se nós oramos por um avivamento, nós estamos orando para que Deus desorganize aquilo que nós organizamos, para que Deus jogue fora os nossos planos, para que Deus rasgue os nossos compromissos e que Ele seja o primeiro na nossa vida. Avivamento é quando o Espírito vem de uma forma tão poderosa em que nós não podemos mais nos mover sem Ele, não podemos mais fazer nada sem Ele, não podemos viver sem Ele, em que tudo para que Ele seja o primeiro. Nós respeitamos mais uma doença do que a presença do Espírito, porque quando nós estamos doentes, nós deixamos de trabalhar, nós deixamos de fazer coisas importantes. Mas quando estamos cheios do Espírito, nós literalmente terminamos de receber o Espírito e saímos e continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós respeitamos mais o nosso conforto do que o Espírito. Nós respeitamos mais a nossa alegria do que o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que merece todo o respeito, que merece a honra, porque Ele é Deus, e é Ele quem faz nova todas as coisas. A palavra de Deus diz em Atos 1:8: mas receberão poder
o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus, ele tinha um modelo de paternidade. Ele veio manifestar o reino de Deus. Eu lembro quando eu era bem novo, e uma vez um pastor me ensinou isso. Ele falou: Diego, o que Jesus veio fazer? Eu falei: ele veio morrer na cruz por nós. Ele falou: não. Ele veio curar. Não. Ele veio pregar. Não. Tudo isso que você está falando faz parte de um pacote que se chama reino de Deus. Jesus, ele veio fazer tudo isso. Ele veio curar, salvar, restaurar. Ele veio implantar o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. O que João Batista falou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando Jesus chega, ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado. Jesus veio fazer então o quê? Trazer o reino. Amém? E Jesus, ele veio trazer o reino. Ele veio trazer esse modelo de como os filhos devem agir, como os filhos de Deus devem se comportar. Ele falou: olha, quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Tenham cuidado em guardar e fazer tudo o que vos mando. Jesus falou para os discípulos. Mas embora Jesus tendo deixado todo esse modelo, Jesus tomou cuidado de dizer: olha, não façam nada. Aqui Jesus já tinha se ressuscitado, e ele falou: não façam nada. Aqui a igreja ia começar, a igreja estava nascendo. Ele falou: não façam nada sem antes que o Espírito Santo chegue. Quem é o primeiro na obra da igreja? O Espírito Santo. A igreja começou com quem? Com a chegada de qual pessoa? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quando Jesus chega, ele é uma pessoa, mas eles não chamam ele de uma pessoa, eles chamam ele de o quê? Reino. É chegado o quê? O reino. Quem trouxe o reino? Uma pessoa. Quem trouxe o reino? Uma pessoa. Por quê? O reino não é uma coisa, é uma pessoa. Por quê? Você é aquilo que você representa. É chegado o reino de Deus. Agora a igreja, ela começa com quem? Com uma pessoa. Uma pessoa está chegando, ela vai começar tudo. E quando essa pessoa chegar, aí depois vocês vão poder ser minhas testemunhas. Vocês vão poder ser meus embaixadores. Vocês vão poder ser meus representantes. Veja o que o Senhor está falando. Nenhum de nós que estamos aqui, embora podemos pegar um modelo evangélico, pegar um modelo bíblico, pegar o modelo de Jesus, não temos a autorização para dizer: eu sou um representante de Jesus, sem que antes possamos receber o Espírito Santo. Sabe por que a igreja está descredibilizada hoje? Sabe por que as pessoas não querem mais ir para a igreja? Nem o crente não quer mais ir na igreja? Porque os ministérios pegaram um modelo. A religião pegou modelo. O espiritismo pegou o modelo do cristianismo. Não, Jesus foi quem? Um homem bom que veio fazer coisas boas. Todas as religiões pegaram um modelo sem o Espírito. E as igrejas hoje pegam um modelo, pegam aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. E então as pessoas estão decepcionadas. Por quê? Aquilo que eles apresentaram não é a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, ela começa uma obra com o Espírito Santo. O modelo sem o Espírito Santo não é a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja começou o modelo com a descida do Espírito Santo. Ele falou: vocês só vão me representar depois que receberem o Espírito Santo. Qualquer pessoa que chegou para você e pregou e falou coisas de interesse pessoal dela, sem aspirações do Espírito, ela não tinha autorização da parte de Deus de ser testemunha dele. O que de fato faz legítimo um homem como servo de Deus, uma mulher como serva de Deus, não é o nome do ministério. Mas o ministério de Jesus é ligado a qual convenção? A convenção do Espírito Santo de Deus. Porque tem muita igreja ligada à convenção hoje, que se reúne na convenção para disputar cargo, para disputar interesses pessoais que não são os interesses do Espírito. O que hoje nós nos tornamos tão naturais que a gente pergunta: não, mas esse ministério de Jesus, aonde fica? É bem localizado? Tem uma placa? Qual é o CNPJ? Quem foi o fundador? Quem é a cobertura espiritual? Aonde é a convenção? Nós não fazemos uma pergunta: lá tem o Espírito Santo de Deus?
Lá se prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo junto com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? E nós nos vivemos nos enganando. Por quê? Nós temos procurado por um sistema, um modelo que não tem o Espírito Santo, que não é credenciado por Deus para dizer: eu sou uma fiel testemunha. A Bíblia fala lá em Apocalipse que tudo aquilo que está sendo falado em Apocalipse é falado pela fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha? Jesus. Fala que Ele é a fiel testemunha, e nós somos testemunha da fiel testemunha. Quando nós pegamos o modelo de Cristo junto com o poder do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele vem, Ele sela. Por que Jesus falou: não podem ser minhas testemunhas? Porque você pode reproduzir um modelo por um tempo, mas você não pode reproduzir um modelo por todo o tempo sem a ação do Espírito Santo. Porque vai chegar num limite em que você não vai conseguir reproduzir o perdão quando você não tem perdão. Vai chegar um limite que você não vai poder amar aquele que te persegue quando você não tem o Espírito Santo dentro de você. Vai chegar um limite que quando entrar muito dinheiro na igreja, o pastor vai se corromper, porque ele ama mais a riqueza do que o Espírito Santo. Vai chegar um limite. Quantos estão entendendo? Então parem de dizer: a igreja está decadente, a igreja está caída. Não, a verdadeira igreja do Senhor nunca caiu, porque fala que Ele vem buscar uma igreja virgem, que não foi abusada, que não teve compactuamento com o pecado, que não teve coabitação com as coisas dessa terra. A verdadeira igreja, ela é virgem, ela é sem mácula. Você só precisa encontrá-la, mas talvez não está achando, porque está procurando da mesma forma que você foi programado para encontrar. E aí Deus pega a igreja do deserto. João Batista, ele começou a romper com o sacerdote levítico. Jesus veio e rompeu com o sacerdócio levítico. Não tem mais sacerdote levítico, não tem mais sacrifício. E João Batista começou a preceder isso, porque ele falou: eu sou da linhagem da tribo de Levi, mas eu não vou vestir dessa roupa que eles vestem. Eu não vou me vestir. Você lembra o que aconteceu quando Jesus morreu e o templo rasgou o véu? O que eles fizeram, os sacerdotes? Eles rasgaram as suas túnicas sacerdotais. Eles fizeram um ato de rompimento ali, mas na verdade aquilo simbolizava que o ministério sacerdotal deles já estava rompido com Deus há muito tempo. Não havia mais a voz do Espírito de Deus. Então João Batista falou: eu vou montar uma igreja no deserto. Eu vou montar uma igreja sem ouro, sem prata. Eu vou com uma roupa de pelo de animal, mas eu não vou me compactuar com esse modelo. A verdadeira igreja não está se compactuando mais com esse modelo. Ela está virando uma igreja isolada, no deserto, como nós. Quantos estão entendendo? Fala para o seu irmão: não se molde ao modelo, mas seja revestido pelo Espírito. Vai ter um preço muito alto para você não se moldar ao modelo. Você vai ter que ir para a igreja que é mais longe, que não tem nome. As pessoas vão perguntar: mas qual é o nome da igreja? Não tem nome, é um ministério lá, mas não tem placa. Mas onde que fica? Eu não sei explicar, vou ter que te levar lá. Quem aqui já foi trazido aqui dessa forma? Não, a pessoa não conseguiu te explicar como chegar aqui, ela teve que te trazer. Levanta a tua mão. Aí já foi a obra de Deus. Por quê? Porque Deus já começou a usar essa pessoa como um missionário para trazer você, para cuidar da tua vida. Tudo é diferente. Jesus falou: vocês só serão minhas testemunhas quando receberem. Eu imagino então Pedro, que era ansioso lá: mas quando é que ele vai chegar? Agora eu já sei expulsar demônio, eu já sei fazer tudo. Eu acho que eu vou abrir minha igreja. Não é assim hoje em dia? Eu acho que eu vou fazer do meu jeito. Eles esperando, eles não sabiam o momento. Eles estavam reunidos esperando, até que o Espírito Santo desceu, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria. Depois outro dia eu explico isso, que eu não tenho tempo, mas vou resumir. Jerusalém é o centro da tradição judaica. O que Jesus está falando? Quando o meu Espírito estiver sobre vocês, vocês vão bater de frente com todo esse tipo de tradição, com toda a tradição bíblica, com toda a tradição da lei. Muitas igrejas estão presas na tradição.
Muitas igrejas, mas lá cai no espírito, esse negócio é de Deus. Cair é do homem, levantar que é de Deus. Mas as pessoas, a tradição é rompida. Eles começaram a falar: o que está acontecendo com eles? Parece que eles estão embriagados, parece que esses homens estão bêbados. A igreja que não é testemunha oficial de Cristo, ela bate na tradição. E a igreja verdadeira de Cristo, ela confronta a tradição. A igreja verdadeira de Cristo, ela confronta a Judeia. Judeia fala do imperialismo romano. Foi aonde João Batista começou seu ministério. Foi lá que pediram a cabeça dele. A igreja verdadeira, ela não se compactua com o sistema romano. Ela não coloca político no altar da igreja para pedir voto. Se você já foi ou está numa igreja que faça isso, como homem de Deus eu vou te dizer: saia de lá. Há dia que você está pescando em aquário, sabe por quê? Porque o lugar do peixe não é no aquário, é no rio. Eu estou te pescando você no aquário para colocar você no rio de vida. Porque quem coloca peixe no aquário é para mostrar: olha só que bonitinho esse peixe, é meu peixe. Mas pergunta para o peixe se ele está feliz de estar no aquário. Não, ele queria estar no rio. E a Bíblia fala que é um rio que nasce debaixo do trono de Deus, o rio de água viva. Então eu estou para pescar você dos aquários, jogar você dentro do rio de volta, para você ser livre. Se for assim, então é isso mesmo. Então a verdadeira igreja, ela não se compactou com o mundo, com o sistema, com o capitalismo dentro da igreja, com a política dentro da igreja, com troca de favores. Não, vamos lá, eu ponho você no altar, vou falar que você é de Deus, te unjo, e troca você me dá um terreno para a igreja, porque os fins justificam os meios. E troca você dá algumas coisas para a igreja. Não, a igreja verdadeira não tem pacto com Roma. Eu gostaria de bater na porta de cada igreja que está recebendo candidato e falar: raça de víboras, vocês estão vendendo o evangelho, estão vendendo a igreja de porta fechada, como se fosse vender uma fazenda de porteira fechada. Vocês não são bois, vocês foram pagos com alto preço. E o supremo pastor de vocês, Jesus, ele cuida de vocês, ele ama vocês. Não se assemelhem e não aceitem isso, irmãos. Se você estiver numa igreja, um político subir, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu te falo: saia, levante na hora e vá embora, porque Deus não está lá. Não está entendendo? Então, Judeia, a mesma Judeia, debaixo do imperialismo romano que mandou matar João Batista, agora eles vão lá enfrentar com autoridade. Não tem medo da morte, não tem medo de enfrentar o império romano. Nós não temos medo de enfrentar todo o imperialismo que está agindo sobre esta cidade. Nós vamos contra. Nós estamos fora dos muros da cidade, porque nós estamos protegendo os muros dessa cidade, dizendo: não vão nos vender, não vão nos corromper, não precisamos do dinheiro de vocês, não precisamos de terreno de vocês. Nós somos uma igreja do deserto que tem como legitimidade o Espírito de Deus e o modelo do Evangelho do Reino. E por último o Senhor fala: agora vocês vão para Samaria. Samaritano fala de rejeição, era o povo rejeitado, desprezado pelos judeus. Se vocês são minhas testemunhas, vocês vão amar aqueles que vocês odiavam, vocês vão se misturar com os diferentes. Uma igreja não pode ser só rico, só pobre, só novo, só velho. Uma igreja tem que ter todo mundo, e todo mundo tem que ir na casa de todo mundo, e todo mundo tem que comer o que o outro come, e todo mundo tem que amar o outro pelo que é e não pelo que tem. E não existe panela, nós vamos estourar toda a panela, nós vamos ser um corpo. Jesus está falando: vocês são minhas testemunhas, então vocês vão lá em Samaria, porque durante muitos anos vocês deram a volta para vir para Jerusalém. Agora vocês vão ter que descer lá e vão ter que dizer: ó, não é nem no Monte Gerizim e não é em Jerusalém, mas o Pai está procurando adoradores que adorarão em espírito, em espírito, em espírito e em verdade. Ele quer a sua adoração, não importa aonde. Não é quem está certo, quem deixa de estar certo. O Pai está procurando todo mundo, Ele quer vocês. Quando você é uma verdadeira testemunha de Cristo, quando você tem o Espírito Santo, você ama aquele que é diferente de você. Eu não gosto de falar muito, você vai amar o que fala muito. Eu gosto de falar muito, então você vai amar o que fala pouco. Você vai amar o inverso de você. Você vai cuidar, você vai se importar.
Nós não estamos aqui para buscar os nossos interesses. Nós estamos aqui para servir o evangelho do reino de Deus e amar aqueles que são diferentes. Talvez você é um samaritano, foi desprezado em muitos lugares que passou. Nós queremos dizer que aqui nós queremos amar vocês, porque uma igreja legitimada como testemunho de Cristo, ela não faz separação de pessoas. E depois que eles passam por esses 3 períodos, o que Deus fala? Jesus fala: agora vocês podem ir para as nações. Vocês serão um modelo para as nações, depois que passar por esse processo. E Deus tem falado muito comigo: Diego, não adianta um modelo sem o revestimento do Espírito, sem o selo do Espírito. Aí Deus fez eu lembrar, no momento de pura perdição, no momento em que o pecado estava enchendo toda a terra, Deus levantou um homem chamado Noé. E o Espírito Santo de Deus falou para ele: olha, constrói uma arca. E Deus deu para ele um modelo, uma planta. Falou: vai ter tantos côvados de comprimento, vai ter tantos côvados de largura, vai ser dessa forma. E o que Deus falou para ele? E depois que você construir a arca, vamos ver aqui. Quem está comigo aí? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Seja o teu nome, Jesus. Dá vontade de ficar aqui. Jesus, tu és maravilhoso. Gênesis capítulo 6. Guarda essas palavras no teu espírito, por favor. Versículo 14 do capítulo 6. Olha o que Deus fala para Noé: você porém fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. No original não é piche, é betume. Revista de betume por dentro e por fora. O que aquele cântico diz? De dentro vem queimar em mim, de dentro até me consumir, de dentro vem, oh, de dentro. Então Deus dá um modelo para Noé, porque Noé nunca tinha construído nada. Ele falou: você vai construir um meio de salvação. Jesus veio com um meio de salvação quando a terra estava perdida. E então ele falou: você vai pegar esse meio de salvação que é feito de madeira, e para ele enfrentar as águas do dilúvio, para ele não afundar, ele tem que ser o quê? Betumado, revestido de betume por dentro e por fora. A obra de Deus começa de dentro para fora. Isso tem algo profético, o Espírito Santo está falando comigo. Em Atos 1:8 fala o quê? Vocês só vão ser minhas testemunhas se pegar esse modelo, e esse modelo for cheio do... O que Jesus quis dizer? Esse modelo é um modelo de salvação, como Deus deu um modelo de salvação para Noé. E esse modelo precisa ser revestido também de dentro. Primeiro vocês têm que esperar o Espírito Santo vir e betumar vocês, fazer uma obra de dentro. O que a Bíblia fala? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Então quando o Espírito Santo entra em você, sai de você o quê? Vida, restauração. Você está betumado, e as águas não podem fazer com que você afunde. A madeira na água durante muitos dias, como o barco ficou muitos dias, ela encharcada, ela começa a afundar. Mas quando ela tem o betume, ela fica revestida, ela fica impermeabilizada. As águas não penetram na madeira. O Senhor falou para mim um modelo, Diego, sem revestimento. É dessa forma, é como um homem com um modelo evangélico sem o revestimento. Por isso que muitos estão afundando.
Por isso que muitas igrejas têm um modelo de igreja, um modelo de visão, um modelo disso, um modelo daquilo. Mas você fala, o que está acontecendo? Está tudo afundando. Eu achei que isso aqui era um negócio de Deus, porque não foi revestido de dentro para fora. Aí o Espírito Santo falou isso para mim. E não é que ele tem razão? Aí eu fui estudar. O que é betume no hebraico? Significa cobrir, proteger. E escute, a mesma palavra utilizada para expiação, perdão, reconciliação. A mesma palavra aqui, ó, betume, que está escrito ali, é a mesma palavra usada para expiação dos pecados. É a mesma palavra utilizada para perdão. Essa palavra no hebraico quem estiver escrevendo K-A-B-H-A-R, Kafar, com PH, K-A-B-H-A-R, Kafar, que significa reconciliação. Havia algo profético naquele modelo. Lembra quando Deus deu o modelo dos utensílios do templo para Salomão? Quando deu para Moisés, é tudo na medida, tudo tinha detalhes, porque tem algo profético. Lembra que a entrada da tenda de Moisés chamava o quê? O caminho. Aí Jesus chega e fala para os judeus o quê? Eu sou o caminho. Para eles entenderem. Aonde entrava com o animal no ato para oferecer, chamava o caminho. Era uma tenda, era uma cortina vermelha, feita com pele de animal, com sangue misturado vermelho. Então eles entenderam, ele que é o caminho. É Ele que é a oferta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos estão entendendo? Então quando Noé está betumando ali, sem saber o que ele está fazendo, ele não sabia nem que era o betume. O que estava simbolizando? Que a graça de Deus, o perdão de Deus, ele reveste o modelo que Deus dá, para que ele se mantenha. Agora existe um segredo, nós não precisamos esperar o Espírito Santo como eles esperavam, porque o Espírito Santo já foi derramado à igreja, já foi derramado a nós. A Bíblia fala que os apóstolos ungiam com óleo e eles sopravam. Não é isso? O pastor Adriano falou que você compartilhou com ele, que você leu, não é isso? É ou não é? Como que eles receberam o Espírito Santo? Sopravam. Aí você pergunta, por que o pastor sopra? Porque os apóstolos faziam isso. E o que você sente? Quem sentiu o poder de Deus aqui? Alguém aqui caiu porque eu empurrei? Pode levantar e falar, você me empurrou. Pode levantar agora. Alguém? Por que você caiu? Por que você caiu? Você ainda caiu para frente, né, em cima de mim. Por que você caiu? Pelo mover do Espírito Santo. O que você sentiu? A glória dele. Não conhece. É irresistível. É irresistível. Ela está aqui ainda. Por que ela está aqui? Para nos revestir, para a gente não afundar. E nós precisamos do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito? Ele é o betume. A Bíblia fala lá em Efésios, já estou acabando, capítulo 1, verso 14, 13 e 14, coloca rapidinho, por favor. Fala, na qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes. O que está falando? Primeiro você ouviu o evangelho. O evangelho é o que? Vamos lá, me ajuda, eu estou pregando. O que Jesus falou? Vocês receberam agora vocês vão esperar o que? Espírito Santo. Então precisa do modelo junto. Vamos lá, igreja. Preciso do modelo junto. E o Espírito Santo faz uma obra de revestimento de dentro. O revestimento, o betume significa o quê? Reconciliação. Amém? O Espírito Santo nos reconciliou com Ele. Amém? A Bíblia fala que nós somos chamados de filho pelo Espírito de adoção. E nós clamamos então o que? Abba, Pai, Paizinho querido. O Espírito de Deus vem o que? E
nos fez filhos. Amém? Então o que está falando? Primeiro está falando do modelo. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creu, ok? Aí o que vem depois? O selo do Espírito Santo. O que é a palavra selo no original? Revestimento de dentro. Então primeiro vem o modelo e depois vem. Se eu tiver só um modelo, resolve? Se eu tiver numa igreja que só tem um modelo, mas não tem o Espírito Santo, resolve? Se eu tiver uma vida que admira o modelo de Jesus, mas não tem o Espírito Santo, resolve? Não. E como que eu recebo o Espírito Santo? Como é que eles receberam? Esperando. Não é para você fazer mais nada. Ah, mas eu tenho uma obra lá, eu estou pregando, estou fazendo isso, não tem o Espírito Santo. Para, entrega. Sabe qual é o problema de muitos homens, muitas mulheres? Que eles não têm humildade de reconhecer. Eu estou fazendo sem o Espírito Santo. Sabe por que muitos pastores não param para falar, não, eu preciso me arrepender, eu preciso do Espírito Santo? Porque eles, a forma tomou a forma da vida deles. O modelo tomou vida sobre eles e não o Espírito. Quantos estão entendendo? E ali fala então, somos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Quantos estão compreendendo? Estou sendo rapidinho. Olha aqui, só mais um negócio. Ah, que legal. Senhor, tu és maravilhoso. Que fala Colossenses 1:20. Essa palavra betume é reconciliação. Significa fazer as pazes. O que fala em Colossenses 1:20? E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Reconciliação. O Espírito Santo, ele é reconciliador. E para terminar, por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que essa obra precisa do Espírito? Apocalipse 22:17. Olha o que diz. Uma coisa que Deus está falando comigo direto. Só tem uma coisa para te dizer nessa noite: vá e não peques mais. Quando eu falo de pecado, eu não estou falando de beber, de fumar, de prostituição, não. Estou falando de andar fora do propósito, fora da direção, fora da nuvem, fora do Espírito. O que a Bíblia diz? O Espírito. A noiva só pode dizer vem quando diz. A noiva só pode dizer vem se ela ouvir o que o Espírito está dizendo. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, o que diz. Olha o teu irmão e fala isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o que o Espírito Santo está dizendo? E por que a igreja não está dizendo vem? Porque ela não está ouvindo. Qual igreja? Aí eu vou te dizer uma pergunta que todo mundo faz: por que há muito tempo essas igrejas não pregam mais a volta de Jesus? Aí a resposta: por que essas igrejas não falam mais da volta de Jesus? Você já se perguntou isso no seu coração? Deus mandou te falar agora. E é perto de você. Por quê? Por que elas não falam mais? Não, Jesus está voltando, vamos falar disso. Não, ela fala: não, Deus vai dar carro novo para você esse ano, vai dar isso, vai dar aquilo. Ela está falando de coisa imunda. Ela está falando de coisa que o ladrão rouba, e a traça corrói e a ferrugem come. Por quê? Porque ela não ouve o que o Espírito diz. Só pode ter uma igreja que diz vem, vem amado, vem. Uma igreja que depende, ouve do Espírito. Quando ela ouve o Espírito Santo dizendo: está na hora, vem. O que Jesus falou lá? Vem a hora e já. Quem que determina a hora da igreja? Quem que é o relógio da igreja? Espírito Santo. Vem a hora e já chegou, em que o Pai procura adoradores em Espírito.
Quem que manifesta a adoração no coração nosso? Quem que fala assim, é a hora de adorar? É a hora de se consagrar. É tempo de consagração. E agora o Espírito Santo está falando que é tempo de preparação. É tempo de betumar. É tempo de ser selado por dentro, por fora, para o teu barco não afundar, porque ele vai vindo. Ele está vindo. Ele está voltando. A Bíblia fala que o Espírito percrusta, sonda as coisas de Deus. Quem que sonda a vontade de Deus? Quem que sabe o tempo de Deus? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando o quê? Vem. O Espírito e depois, olha a ordem. O Espírito e depois dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga. Quem está ouvindo hoje? Quem está ouvindo hoje? Não, quem está ouvindo hoje? Diga. Quem está ouvindo, diga. Quem está ouvindo, diga. Aleluia, vem, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, aleluia, aplauda Ele. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Fala para o teu irmão, quem ouve, diz. Será que depois de uma palavra dessa você pode continuar do mesmo jeito? Apocalipse 2:2 diz o quê? Apocalipse 2:2. Conheça as tuas obras, o teu trabalho. Lá. O que mais? Verso 3. Não é isso. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Faz assim, chega perto do teu irmão, faz assim. Você está ouvindo? Fala para ele, o que você tem ouvido nesses dias? Trabalha mais, ganha mais dinheiro, coloca alguém para cuidar dos seus filhos, não é? É por isso que eu prego, o povo não volta aqui. Eu não sei nem se vocês vão voltar mais. Não sei. Os outros são movidos pelo Espírito, sai lá de Cariaçu para vir aqui. Fica de pé, por favor. São Gonçalo, desculpa. Fica em pé. Sai daqui. Sai lá de São Gonçalo para vir aqui. Isso é fome de Deus. Isso é fome de Deus. E você que mora aqui fala, é longe. É longe. Por que eles estão vindo? Porque eles têm ouvido. Vem. Vem. Quem que nos atrai para Ele? O Espírito Santo. E só é atraído quem tem ouvidos espirituais. Vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele está dizendo? Lá em Apocalipse 22, volta lá, vamos ficar de pé. Apocalipse 22 o quê? 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo que ouvir, diga. Quem tem sede, quem quiser beber de graça, fala para o teu irmão, é de graça. É de graça, pode vir. Bebe das águas. Fala para ele, sai do aquário que o homem coloca você para te mostrar. E dizer, minha igreja, minhas ovelhas. Quantos membros tem na sua igreja? Minha igreja tem tantos membros. Não somos nada, não temos nada. Essa igreja é de Jesus. Esse ministério é de Jesus. Esse lugar é do Senhor Jesus. Nós só estamos falando, venha. Venha, Senhor,
Vem a nossa vida. Feche os teus olhos. Faz um compromisso com Deus que a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. Que você vai entregar a sua vida a Ele e dedicar a sua vida para Ele. Não é tempo de correr atrás de coisas para você. Não é tempo de você correr atrás de coisas materiais. Escute o que o profeta de Deus está dizendo. Não é tempo de você trabalhar mais e deixar a sua família abandonada. É tempo de você buscar a face de Deus. É tempo de fazer como essa família está fazendo para salvar o seu filho. Eles pegam um carro e trazem eles lá de São Gonçalo para ouvir a palavra. Eles têm se dedicado porque eles querem salvar os filhos. Querem que os filhos conheçam o verdadeiro evangelho. Querem que os filhos recebam o Espírito Santo, porque não há outro bem maior do que este. Então vão pelas ruas e vão gritando: vem, você que tem sede, vem, vem, vem. Há um lugar que dá de beber de graça. E eu prometo para você, uma coisa eu te prometo, que eu vou consagrar a minha vida todos os dias, para que todas as vezes que você chega a este lugar, tenha pão de Deus para você comer, tenha água pura para você beber. Isso eu te garanto. No teu espírito, vem com desejo. Se não tem dinheiro para pegar ônibus, vem a pé, mas vem, pega a carona, deixa de ser orgulhoso, vem, vem, vem.
com teu Espírito sobre eles. Fala, Senhor, nesta madrugada. Fala nesta noite ao Espírito deles. Estejam atentos a ouvir a voz do Senhor. Eu os abençoo. Abençoe meus irmãos que vão voltar de viagem agora. Coloca tuas mãos sobre todos os teus filhos. A obra que o Senhor começou aqui, Pai, não termina aqui, ela continua. Que o amor do nosso Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito esteja com todos. Amém e amém. Domingo às 9h30 da manhã.